Oi pessoal, tudo bem com vocês? A videoaula de hoje vai ser desse lindo porta-vinho. Eu fiz aqui ó, no verde militar, coloquei a flor na cor natural, mas vocês podem usar aí a criatividade de vocês e fazerem aí a cor da preferência de vocês. Ele ficou depois de prontinho, com botão, com flor, todo prontinho, tá 91 gramas. Ficou medindo ó, aqui de baixo até aqui ó, no finalzinho dessa parte. 20 centímetros e a alça, ó, aqui de uma pontinha até aqui do outro lado, ó, 22 centímetros. Espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final. Quem não for inscrito, já se inscreva no canal, tá? Ativa o sininho para receber notificações de todos os vídeos que eu postar e já deixa o like para ajudar o canal a trazer mais e mais vídeo para vocês. Então, bora lá para a videoaula. Eu vou usar o fio barroco número 6, esse aqui é na cor verde militar, tá? Mas vocês podem fazer aí da cor da preferência de vocês. A agulha de crochê 3,5, tesourinha, agulha de tapeçaria, marcador. E vou precisar também, ó, de uma flor para aplicar, tá? Mas é opcional, você não precisa colocar. Essa flor eu já tenho vídeo no canal, então eu já deixei ela aqui prontinha. Eu apenas coloquei aqui, ó, uns cordão de correntinha com pérola na ponta. E deixei aqui, ó, um pedacinho de fio, tá? 2 pedacinhos atrás para eu amarrar na peça, para eu não precisar nem colar, nem costurar. Então, eu vou precisar desses materiais. Vou começar com o anel mágico, então eu vou laçar aqui, ó, em 2 dedos, seguro. Com a agulha, ó, eu vou puxar aqui o fio que está saindo do novelo, seguro o anel mágico na frente e vou fazer aqui, ó, 1, 2, 3 correntinhas, que vai ser aqui o meu primeiro ponto alto. E aqui, ó, do lado que está os 2 fios, eu vou fazer um total de 12 pontos altos. Então, já vou contar aqui as correntinhas como um ponto alto. 2, 3, 4. Fiz aqui, ó, os 12 pontos altos. Vou soltar aqui a laçadinha e vou puxar a ponta do anel mágico. Vai ficar aqui bem fechadinho. Essa parte que a gente tá fazendo vai ser a base embaixo, tá? Onde vai ficar o vinho, né? Vai ficar por cima. Ó, vou pegar esse fiozinho aqui e vou deixar ele aqui pra trás. Antes de eu começar a fazer a altura, eu dou um nozinho aqui, tá? Não tem problema, porque vai ficar lá dentro, tá? Escondidinho, não vai dar pra ver. Depois a gente dá um nozinho e esconde o fiozinho aqui, ó, entre os pontos. Então, eu vou pegar agora, ó. Voltar aqui na minha laçadinha, vou vir no meu primeiro ponto, onde eu fiz aqui as correntinhas, ó, venho aqui na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Eu finalizei aqui a primeira carreirinha de pontos altos. Vou subir aqui as 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto, laço o fio e nesse mesmo ponto, eu faço mais um ponto alto. Nessa carreirinha, eu vou fazer 2 pontos altos para cada ponto. Então, eu laço o fio, venho aqui, ó, no próximo ponto e faço 2 pontos altos juntos, no mesmo espacinho. 1, 2. Vou no próximo ponto novamente, 2 pontos altos no mesmo espaço. E eu vou fazer assim, ó, até o finalzinho dessa carreira. Terminei a carreira, ó, fiz 2 pontos altos para cada ponto. Vou vir aqui no meu primeiro ponto, onde eu fiz as 3 correntinhas, ó, venho na terceira correntinha e fecho com ponto baixíssimo. Então, terminei aqui a segunda carreira. Vou subir 3 correntinhas, que vai ser o meu primeiro ponto alto, e no mesmo espaço eu coloco aqui, ó, mais um ponto alto. Então, eu comecei aqui com aumento. Vou no próximo ponto e vou fazer um ponto alto sozinho. No próximo, coloco 2 pontos altos juntos no mesmo ponto. No próximo, um ponto alto sozinho. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Em um ponto eu coloco 2 pontos altos juntos, no outro um ponto alto sozinho. Até o finalzinho já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Eu já vou fechar com ponto baixíssimo, ó, aqui na minha terceira correntinha, para finalizar essa terceira volta. Para a garrafa que eu vou usar, essas 3 carreiras já vai ser o suficiente. Então, eu sempre trabalho, ó, com a garrafa, tá? Aqui do lado, ó,
e meço, tá? Então, pra mim, ó, deu o fundo aqui certinho. Ficou medindo aqui, ó, de uma pontinha até na outra, 8 centímetros. A minha garrafa, ela mede aqui na circunferência dela, 23 centímetros, se não me engano, tá bom? Então, essas 3 carreiras aqui já é o suficiente. Eu esqueci de falar também que eu vou precisar de 2 botões, tá? Então, como eu vou usar a flor, ó, no fio natural, ou eu vou usar esse botão aqui, né, beijinho, ou eu vou usar esse de madeirinha, tá bom? 2 botões iguais. Eu vou deixar aqui no final, eu decido qual botão eu vou colocar. Aí, mas vocês separam também 2 botões, tá bom? Pra gente pôr na alça. Ó, esse é o fundo da peça. Então, antes de continuar, eu vou vir aqui, ó, nessa pontinha do anel. Vou puxar bem, ó. E já vou colocar aqui na agulha de tapeçaria pra fazer o acabamento. Como depois, né, vai ficar por dentro, aqui não vai aparecer, tá bom? Eu posso dar um nozinho ou só caminhar, né, entre alguns pontos aqui, não tem problema nenhum. Deixa eu só colocar aqui, ó, na agulha. Eu vou dar um nozinho aqui, ó, num pontinho. E vou caminhar um pedaço, ó, aperto bem pra não ficar aparecendo. E vou caminhar aqui entre alguns pontos, só pra não ter o problema de soltar. Vou cortar esse excesso de fio. E se você quiser, pode passar um pouquinho de cola aqui na pontinha, tá bom? Ó, agora a gente vai começar a trabalhar a altura. Ó, voltei aqui. Então, eu tô com a minha laçadinha na agulha e eu vou trabalhar, ó, nesses intervalos, entre um ponto e outro. Então, eu venho aqui, ó, nesse ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada meio aqui, ó, dos pontos, tá? Em cada meio dos pontos, ó, eu coloco um ponto baixo. Eu vou fazer assim, por toda a volta, tá bom? Até chegar lá, aqui no início onde a gente iniciou. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz até aqui no último espacinho um ponto baixo, tá? Entre os pontos. Agora, ó, a gente vai começar a trabalhar carreiras em espiral, tá bom? Pra não ficar aquela marquinha aparecendo. Então, a gente vai vir aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez, mas nós vamos fazer ponto baixo não pegando aqui do ladinho, tá? Eu vou fazer o ponto baixo centrado, que é bem aqui, ó, no meio do ponto baixo. Então, venho aqui no meio do ponto baixo, faço meu primeiro ponto baixo. Eu vou colocar um marcador só pra eu saber aqui certinho onde foi que eu comecei, tá? O meu primeiro ponto. Ó, vou no próximo, não pego aqui do lado, tá? Que a gente costuma pegar aqui. Venho no meio do ponto. Por isso eu gosto de deixar o ponto bem frouxinho. Caso o seu ponto seja muito apertado, você pode usar aqui a agulha número 4. Ó, fiz um ponto baixo centrado. Venho aqui no próximo, ó, bem no meio do ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo, venho bem aqui no meio, um ponto baixo. No próximo, ó, coloco a agulha bem no meinho do ponto baixo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. E ele vai ficando assim. Eu vou fazer até chegar aqui no marcador e volto aqui para explicar novamente para vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, fiz até aqui no último ponto, meus pontos baixos centrados. Então, vou vir aqui, ó, onde eu coloquei o marcador, é meu primeiro ponto. E eu vou vir no meio do ponto, ó, no meio do ponto, tá? Não é aqui onde tá o marcador só pra marcar qual é o primeiro ponto. Então, venho aqui no ponto e faço o meu primeiro ponto da próxima carreira. Agora, eu tiro esse marcador e coloco nesse próximo ponto, que vai ser o meu primeiro ponto da carreira. E continuo, tá bom? Ó, em cada pontinho. Ao invés de vir aqui do ladinho, eu venho no meio do ponto, faço o meu ponto baixo centrado. No próximo, ó, bem no meio do ponto, faço um ponto baixo. Aqui, ó, no meio do ponto, é bem facinho, tá? A gente coloca a agulha, já sente. Então, ó, contando com a primeira carreirinha de ponto baixo que a gente fez aqui embaixo, eu já tô fazendo aqui a terceira carreira, tá? Então, eu iniciei na terceira carreira. Eu vou fazer dessa mesma forma até eu ficar com 7 carreiras. Fiz uma, fiz duas, estou aqui na terceira e vou fazer até eu ficar com 7. Então, eu vou terminar a minha, tá? Vocês vão fazendo aí a de vocês e eu já volto.
Terminei aqui, ó, as 7 carreirinhas. Então, fiz aqui até o último ponto aqui antes do marcador. Ó, você começa a contar aqui do primeiro, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, ó, eu vou vir aqui onde tá o marcador, tá? Eu vou fazer agora carreiras de meio pontos altos entre os pontos. Então, vou laçar o fio, vou vir aqui onde tá o marcador, não vai ser mais no meio do ponto baixo. E vou fazer aqui, ó, meio ponto alto. Solto as 3 laçadinhas de uma vez. Vou tirar o marcador e colocar aqui no meu primeiro ponto, para eu saber onde foi que a gente começou. Laço o fio, ó, vou no próximo, meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto, ó, para cada pontinho, tá? Não vou pegar mais no meio do ponto. Já vou pegar aqui do ladinho. Meio ponto alto, ó, solto as 3 laçadinhas de uma vez, no próximo, meio ponto alto, vou fazer assim até chegar aqui no marcador novamente. Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira, então eu fiz para cada pontinho meio ponto alto, e eu vou continuar em espiral, tá bom? Para não ficar aquela marquinha aqui do lado. Então, vou laçar o fio, ó, e aqui, onde tá o marcador, vou fazer o meu primeiro meio ponto alto dessa carreira. Então, já tiro o marcador e coloco aqui novamente. Eu sempre coloco o marcador, tá? Pra eu saber certinho onde eu inicio a próxima carreira. E agora, a gente vai trabalhar assim, ó, no meio de cada ponto, tá? Ó, vou vir aqui, ó, bem no meio mesmo, tá? Não vou pegar só aqui em cima. Aqui no meio. Puxo, meio ponto alto. Laço o fio, ó, vem bem aqui no meio do ponto, puxo, solto as 3 laçadinhas. E eu vou fazer assim, ó, por toda a volta. Agora, eu vou trabalhar assim uma sequência de 16 carreiras iguaizinhas a essa. Fiz uma, ó, comecei aqui a segunda. Eu vou fazer aqui até eu ficar com 16 carreiras de meios pontos altos, pegando aqui, ó, no meio dos pontos. É pra ele ficar mesmo assim, ó, vazadinho, tá? Fica vazadinho, mas não tanto, né? Então, ó, vou fazer assim até eu ficar com 16 carreiras. Cheguei aqui no finalzinho, ó, da carreira de número 16. Então, eu fiz aqui, ó, toda, né, quase já a altura. Agora, a gente vai fazer novamente, ó, 7 carreiras de pontos baixos centrado. Não tem problema que aqui ele fica mais larguinho, tá? Ó, eu vou pegar aqui e colocar o vinho pra vocês verem. A parte de baixo, ela vai ficar um pouquinho mais apertadinha, mas depois que a gente colocar a garrafa, ó, aqui embaixo a gente ajusta, ó, pra ele ficar bem certinho, tá bom? Olha como fica lindo. E aqui, ó, mesmo que ele fica larguinho, quando a gente fizer a próxima parte aqui, tá, ó, de ponto baixo centrado, ele já vai ficar bem certinho. Então, é sempre bom você fazer já com a garrafa, né, que você vai usar do lado, pra já ir fazendo o tamanho certinho. Ó, cheguei aqui no finalzinho, ó, eu vou voltar com pontos baixos. A primeira carreira vai ser um ponto baixo em cada espacinho desse. Então, vem aqui, ó, no meu primeiro espacinho, faço um ponto baixo, já tiro o marcador e coloco o marcador aqui no meu primeiro ponto. E para cada espacinho desse, ó, eu vou fazer um ponto baixo. Então, a primeira carreirinha, ó, é um ponto baixo em cada espacinho desse. Vou fazer aqui por toda a volta, e quando chegar ali no marcador, eu volto para explicar certinho para vocês. Cheguei aqui no finalzinho, ó, fiz um ponto baixo para cada espacinho, e agora a gente vai começar com os pontos baixos centrados. Então, vem aqui no meu primeiro ponto, ó, bem aqui no meio, tá? Não vai ser aqui onde eu coloquei o marcador, ó, vai ser aqui no meio do ponto baixo. Você pode até fazer ele mais larguinho, tá? Esse aqui eu fiz ele um pouquinho mais apertadinho. Eu até esqueci, né, que eu ia fazer o ponto baixo centrado. Então, vou ajustar aqui só pra minha laçadinha inicial não ficar larga. E vou fazer aqui, ó, meu primeiro ponto baixo centrado. Já vou tirar aqui o marcador e colocar aqui, ó, no meu primeiro ponto baixo. Pra eu saber que foi aqui que eu comecei a carreirinha. E agora, ó, eu vou em cada ponto, ó, bem aqui no meio do ponto baixo. Puxo o fio e faço o meu ponto baixo centrado. Ó, vou começar a deixar ele mais soltinho, tá? Eu apertei ali, né, o ponto baixo, porque eu nem lembrei que eu ia fazer o ponto baixo centrado. Ó, já fiz aqui, ó, 3, vou aqui no próximo, bem no meio do ponto baixo, puxo, faço um ponto baixo. E vou fazer assim, ó, pra cada pontinho.
Cheguei aqui, ó, no finalzinho da carreira. Eu já vou vir aqui, ó, vira o marcador. Já vou vir aqui, onde tá o meu primeiro ponto baixo centrado, ó. Vem bem no meio dele, ó. Faço um ponto baixo. Tiro o marcador aqui, ó, e coloco no meu primeiro ponto para eu saber onde que é aqui o meu primeiro ponto. Então, eu venho aqui, ó, no próximo, ó, bem no meio do ponto baixo. Um ponto baixo. Aqui, ó, no meio do próximo, um ponto baixo. E aqui, ó, eu já tô na minha terceira carreira, tá? Fiz a primeira carreira de ponto baixo normal, a segunda carreira com ponto baixo centrado, e agora estou na terceira carreira. Eu vou fazer até eu ficar com um total de 7 carreiras, tá? Mesma quantidade de carreira que eu fiz aqui na parte de baixo, ó. Caso a sua garrafa seja mais baixa, né, e você fizer menos carreira, ou for mais alta e você fizer mais carreira, você vai fazer a mesma quantidade aqui na parte de cima, tá bom? Então, eu vou terminar aqui, ó, as 7 carreiras e já volto aqui com vocês. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, ó. Fiz as 7 carreiras de pontos baixos centrado. Você pode dar uma puxadinha, tá? Pra ele não ficar tão apertadinho, ó. Porque o crochê, ele dá uma esticadinha depois e vai dar tudo certinho. Eu vou tirar o marcador daqui, ó, porque essa foi a minha última carreira. E vou fechar com ponto baixíssimo, ó, nesse espacinho, tá? Só pra esse ponto ele ficar assim, ó, bem certinho. Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, vou alongar um pouquinho, ó, essa laçadinha. E agora eu vou fazer aqui em volta, uma carreira de pontos caranguejo, pra dar aquele acabamentinho bem legalzinho aqui na borda, tá? Então, ó, alonguei aqui um pouquinho a laçadinha. Eu volto aqui com a agulha, ó, no espacinho aqui de trás. Vou lá, puxo o fio, alongo e fecho aqui, ó, um ponto baixo. Aqui mesmo, ó, eu já volto aqui, ó, no próximo espacinho, vou lá, puxo o fio, dou uma leve alongada e faço o meu ponto baixo. O ponto caranguejo é uma carreira de ponto baixo, só que ao contrário, tá? Em vez de vir aqui pra frente, você volta com ele pra trás, ó. Venho aqui, ó, no próximo ponto, vou lá, puxo o fio e faço um ponto baixo. E eu vou fazer assim, ó, em cada pontinho, tá, ó. Venho aqui no próximo ponto, puxo o fio, alongo e fecho o meu ponto baixo. No próximo, alongo, fecho o meu ponto baixo. Vou fazer por toda a volta, até chegar aqui onde a gente iniciou. Olha como fica bem delicado, tá bom? Vou terminar o meu aqui e já volto. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, fiz aqui até no último pontinho, e aqui, ó, onde a gente iniciou, eu vou fazer neste ponto também. Então, eu venho aqui, ó, puxo, alongo e faço e fecho aqui com o meu ponto baixo. Então, eu vou cortar aqui o fio, para eu colocar o fio na agulha de tapeçaria, ó, e fazer o acabamento aqui atrás, e ele fica aqui bem certinho, tá? Então, eu vou cortar aqui, ó, um pedacinho do fio. A gatinha querendo participar do vídeo. Vou tirar aqui, ó, a ponta do fio, vou colocar na agulha de tapeçaria, para já fazer aqui o acabamento. Ó, agora, ó, essa pontinha aqui de fio, a gente vai puxar aqui, ó, pra trás, tá vendo como já fica bem certinho, ó? Fica bem certinho. Então, essa pontinha de fio, ó, eu vou passar aqui por dentro de algum pontinho. Ajusto. Olha só, fica bem certinho, tá? Aqui no início, ó, o primeiro pontinho, ó, é só arrumar bem, ele fica bem certinho. E com essa agulha mesmo, eu já faço aqui o meu acabamento. Vou passar entre vários pontos, se você quiser, você pode dar um nozinho, tá? Eu prefiro não dar o nozinho. Você pode até cortar um pedacinho de fio maior e deixar para colocar a etiqueta depois. Mas, como eu gosto de pôr aqui do outro lado, ó, eu vou pôr a minha etiqueta na frente depois, tá? Esse daqui eu já vou arrematar e cortar o excesso do fio. Ó, vou caminhar aqui um pedaço, já vou arrematar certinho. Fiz, ó, o arremate certinho, coloquei aqui na peça, olha como fica bem certinho, tá? Aqui em cima, ó, ele fica assim mesmo, sobrando, tá? Porque eu quero que ele fique sobrando, porque eu vou colocar a alça mais compridinha, tá bom? O crochê, né, depois que você coloca a alça que você for segurar, ele vai dar uma esticadinha aqui, ó, e vai dar tudo certinho. Olha como fica lindo. Agora, eu vou fazer a alça, tá bom? A base já tá prontinha, ó, aqui em volta da garrafa, ficou certinho. Aí, você vai fazer de acordo com o tamanho, né, da sua garrafa.
E olha só, ficou perfeita, né? Peguei aqui o fio novamente, ó. Eu vou dar uma torcidinha, ó, seguro, porque a gente vai começar agora a fazer um cordão de correntinha. Puxo aqui com a agulha, ó, e travo aqui a minha laçadinha inicial. Então, fiz a minha laçadinha inicial, eu vou fazer um cordão com 41 correntinhas. Só que eu não vou apertar, tá? Vou deixar bem larguinha, porque a próxima carreira, a gente vai pegar essa alcinha aqui de trás. E se você apertar muito, vai ficar muito difícil para você pegar essas alcinhas de trás. Então, já fiz aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Vou fazer 41 e já volto aqui com vocês. Terminei aqui, ó, meu cordão com 41 correntinhas. Eu vou dar uma leve viradinha assim, ó, pra essa parte aqui ficar de lado. Então, eu vou vir aqui, ó, eu sempre pulo aqui meu primeiro ponto, ó, vem aqui no próximo, nessa alcinha de trás. Ó, passo o fio aqui, faço um ponto baixo. Na próxima, ó, só segurar aqui, ó, de ladinho, tá? Você já vê certinho essa alcinha aqui de trás. Um ponto baixo. Eu vou voltar com um ponto baixo, ó, para cada alcinha dessa, tá? Ó, em cada pontinho, correntinha, formou uma alcinha dessa. Então, eu vou fazer assim, ó, para essa parte aqui já ficar bem certinha, tá? Essa parte de baixo. Ó, vem aqui só nessa alcinha aqui de trás, um ponto baixo. É bem fácil de fazer, ó. Você vai estar com as correntinhas aqui, você vira aqui, ó, metade, tá? Ó, já aparece essa alcinha aqui de trás. Um ponto baixo. E eu vou fazer assim por todo o cordão de correntinha. Até chegar aqui, ó, no finalzinho. Terminei aqui, ó, fiz um ponto baixo para cada correntinha. Peguei só na alcinha de trás. E essa parte aqui, olha como fica. Já fica bem certinho, tá? Porque quando você terminar, ó, já fica certinho dos dois lados. Ó, agora, para a próxima carreira, ó, a gente vai virar a peça. E aqui, ó, no primeiro espacinho, eu já vou fazer um ponto baixo. Você vê que eu não fiz nem correntinha nenhuma, tá? Pra virar a peça, ó. Virei a peça, essa laçadinha inicial eu posso deixar ela mais justinha. Faço aqui o meu primeiro ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo pra cada pontinho. Vou fazer assim, ó, até chegar lá no finalzinho. Caso você queira uma alça mais comprida, é só aumentar o cordão de correntinhas, tá? Ao invés de fazer 41 correntinhas, você pode fazer mais, tá? Aí o tamanho, você faz aí do tamanho da sua preferência, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, um ponto baixo para cada ponto, até chegar lá no finalzinho da carreira. Já volto aqui com vocês. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, vou fazer aqui, ó, no último ponto. Pego as duas alcinhas, puxo o fio, faço um ponto baixo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá? Tanto deste lado quanto deste lado, e já vou fazer aqui, ó, nas duas laterais. Eu fiz assim, ó, 2 carreirinhas, tá? Mas você pode fazer 3 carreiras, caso você queira uma alça mais larguinha. Ó, voltei aqui, tá? Tive que dar uma saidinha. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui, ó, uma correntinha, só pra fechar esse pontinho aqui, ó, ajusto bem. Não tem problema se ficar um pouquinho remontadinho aqui embaixo, porque vai ser aqui o local que a gente vai colocar o botão depois, tá bom? Então, vou vir aqui, ó, nesse ponto, vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo aqui do meio. Vou puxar o fio e fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E vou vir nesse primeiro pontinho aqui, ó, onde que ele ficou um pouquinho remontadinho, ó, mas não tem problema, tá? Eu vou vir aqui, ó, qualquer lugarzinho. Depois a gente vai colocar o botão por cima. E faço aqui, ó, um ponto baixíssimo. Eu vou fazer aqui uma correntinha, ó, só pra dar certinho aqui, pra eu começar a trabalhar essa lateral. Então, agora sim, ó, eu vou vir aqui em cada ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Ó, vou vir aqui nesse pontinho. Um ponto baixíssimo. No próximo, um baixíssimo. Não precisa apertar tanto, tá? Ó, vem aqui, ó, no próximo, um ponto baixíssimo. Puxa o fio, ó, e solta aqui a laçadinha. No próximo, novamente, um ponto baixíssimo. Vou fazer assim, ó, por toda a lateral, tá bom? Quando chegar lá no próximo cantinho, na próxima ponta, eu volto para explicar certinho como eu vou fazer a outra ponta também com vocês, tá? Vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui, ó.
Então, vou seguir aqui, ó, ponto baixíssimo até chegar aqui, mas quando chegar lá no finalzinho, eu volto aqui com vocês novamente. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, vou vir aqui no meu último pontinho, ó, e fazer aqui um ponto baixíssimo. Eu vou fazer uma correntinha só pra eu virar aqui, ó, e vou fazer 2 baixíssimos, ó, essa pontinha de fio eu vou deixar aqui pra eu arrematar ela depois. E vou fazer aqui, ó, 2 pontos baixíssimos, em qualquer pontinho, aqui foi o mesmo que eu fiz, né, ó. Vou vir aqui do ladinho, faço um baixíssimo, deixa aquela pontinha de fio ali, eu vou cortar depois. E já venho aqui, ó, um baixíssimo, ajusto bem, ó, pra ficar bem certinho. Vou fazer aqui, ó, uma correntinha e continuo aqui, ó, com um baixíssimo pra cada pontinho. Só pra ele ficar bem certinho, tá? Essa parte aqui vai ficar virada pra cima, ó, pra ficar bem certinho. Então, vou fazer até lá no finalzinho onde a gente iniciou a carreira de ponto baixíssimo. Cheguei aqui, ó, no finalzinho, então, vou vir aqui bem no início, onde a gente iniciou, ó, vou fechar com ponto baixíssimo e vou cortar já o fio, ó. Fiz aqui dos 4 lados, tá, o ponto baixíssimo. Eu vou cortar aqui um pedacinho um pouquinho maior, pra eu já usar esse fio pra costurar a alça, tá, no porta-vinho. Então, eu já tiro aqui da agulha, ó. Aqui no início, ó, eu vou arrematar esse fio, mas se você quiser também já deixar um pedaço maior, é que eu nem lembrei, pra já usar esse fio pra costurar o outro lado, tá bom? Fica fácil também, né? Fica mais fácil. Ó, vou colocar na agulha de tapeçaria e a gente já vai costurar a alça na base que já tá prontinha. Ó, já peguei a base, tá? Eu dobrei assim, ó, no meio certinho, tá? Aqui a parte que a gente fez o arremate aqui finalzinho, ó, sempre fica uma marquinha, né? Então, eu deixei ele virado pra trás, tá? Essa vai ser a parte da frente da peça. Depois, quando eu for colocar minha etiqueta, eu vou colocar aqui. A alça, ó, a gente vai deixar a parte que ficou os pontos baixíssimos pra cima. Então, a gente vai costurar aqui, ó, nas laterais. Tá bom? Então, eu vou colocar essa daqui, ó. Já coloquei a ponta do fio aqui numa agulha de tapeçaria. Eu escolhi uma agulha de tapeçaria que passa aqui, ó, no meio do buraquinho do botão, tá bom? Então, primeiro eu vou dar um pontinho aqui, ó. Meço certinho. E vou dar um pontinho. Posso deixar aqui bem em cima, tá? Não precisa deixar muito embaixo. E vou dar alguns pontinhos, ó, na peça, aqui na base. Já pra ficar fixado certinho. Volto lá atrás. Vou pegar o ponto aqui certinho, ó. Mais um pontinho. E volto aqui, ó. Volto com a agulha lá pra trás. Assim, ó, a alça já fica bem certinho, tá bom? Agora, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a agulha aqui no meio. E vou colocar o meu botão. Eu escolhi esse botão, o mais clarinho, tá? E ele tem 4 furinhos, então eu vou posicionar ele aqui onde eu quero que ele fique, ó. Coloco a agulha lá por trás e vou fazer aquele pontinho, ó, em formatinho de X, tá? Então, eu venho aqui, ó, no de baixo do outro lado. Novamente, coloco a agulha lá pra trás. Ajusto bem, ó, pra ficar bem apertadinho. Volto com a agulha, ó, nesse buraquinho aqui de cima. Deixa eu ver aqui, eu tô no de baixo. Deixa eu só colocar aqui, ó, porque como eu não tô vendo, ó, coloquei aqui no de cima. E vou voltar com ele, ó, nesse outro que está vazio aqui embaixo. Então, eu fechei ele aqui em formatinho de X, tá? Você pode colocar aí da forma que você achar melhor. Se você escolher o botão só de 2 furinhos, né? É fácil, ó, coloquei assim. Eu posso dar mais alguns pontinhos para deixar a alça aqui bem fixa, tá? Bem apertadinha, ó. Vou até dar mais uns pontinhos. Depois, a ponta de fio, eu vou jogar lá pra trás. Vou arrematar, tá? Pra ficar bem certinho. E a mesma coisa que eu estou fazendo aqui deste lado, eu vou fazer lá do outro lado. Ó, vou deixar a alça aqui bem certinho, ó, no meio. Vou colocar a alça aqui e vou pregar aqui, ó, o outro botão deste lado, tá? Eu vou terminar de pregar minha alça. Vou colocar aqui a minha etiqueta. E também já vou colocar aqui, ó, a flor.
A flor eu não vou costurar, nem vou colar. Eu apenas vou colocar essas duas pontas de fio que eu deixei aqui atrás, ó. Eu deixei aqui duas pontas de fio. Eu vou escolher aqui onde eu quero deixar a flor, vou deixar ela mais de ladinho. E com a própria agulha de crochê, eu puxo um fiozinho para um lado, pego aqui o outro fio, ó, vou em outro buraquinho diferente daquele, puxo pro outro lado e lá dentro eu dou 1 ou 2 nozinhos, tá? Porque depois, se você quiser tirar a flor, fica mais fácil, tá bom? Você pode usar com flor ou sem flor. Então, eu vou terminar o meu, já vou deixar a peça prontinha e volto aqui com a peça prontinha pra vocês. E ficou prontinho, olha só que gracinha. Fica bem lindo, né? É que aqui não tá dando pra ver certinho, ó. A cor ficou maravilhosa. Ele ficou medindo, ó, daqui, ó, dessa parte até aqui embaixo, 20 centímetros. E a alça, ó, ficou medindo aqui de uma pontinha da alça, aqui, ó, medi aqui, tá? De uma pontinha até aqui do outro lado, 22 centímetros. E ficou pesando depois de prontinho, tá? Com botão, com flor. Depois de totalmente prontinho, ele ficou pesando apenas 91 gramas. E é isso aí. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E em breve eu volto com mais vídeo pra vocês. Fiquem todos com Deus. Tchau!